Assim como eu, você também é pecador, mesmo sendo criança. Isso mesmo, você é pecador. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram. Todos inclui as crianças também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecado é desobediência contra os mandamentos do Senhor. Você peca quando desobedece aos seus pais, quando fala mentiras, quando fala nomes feios e tantas outras coisas. Esses são apenas exemplos de coisas que você faz porque é pecador. E o pecado é muito sério. A Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver eternamente longe de Deus, num lugar de escuridão e sofrimento. Mas Deus, que nos ama tanto, Ele dá de graça o maior tesouro celestial, o maior tesouro que está no céu, a vida eterna. Em João 3:16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama tanto que Ele quer levar todos nós para junto dele no céu. Um lugar maravilhoso, um lugar de paz, onde não há tristeza, não há choro, não há separação, não há morte. Assim como eu, você também é pecador, mesmo sendo criança. Assim como eu, você também é pecador, mesmo sendo criança. Assim como eu, você também é pecador, mesmo sendo criança. Assim como eu, você também é pecador, mesmo sendo criança. Isso mesmo, você é pecador. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, isso mesmo, você é pecador. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, isso mesmo, você é pecador. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, isso mesmo, você é pecador. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram. Todos inclui as crianças também. 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 Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 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 Pecado é desobediência contra os mandamentos do Senhor. 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 Você peca quando desobedece aos seus pais. 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 Quando fala mentiras, quando fala nomes feios e tantas outras coisas. Quando fala mentiras, quando fala nomes feios e tantas outras coisas. Quando fala mentiras, quando fala nomes feios e tantas outras coisas. Quando fala mentiras, quando fala nomes feios e tantas outras coisas. Esses são apenas exemplos de coisas que você faz porque é pecador. Esses são apenas exemplos de coisas que você faz porque é pecador. Esses são apenas exemplos de coisas que você faz porque é pecador.
Esses são apenas exemplos de coisas que você faz porque é pecador. E o pecado é muito sério. 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 A Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver eternamente longe de Deus. A Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver eternamente longe de Deus. A Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver eternamente longe de Deus. A Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver eternamente longe de Deus. Num lugar de escuridão e sofrimento. 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 Mas Deus, que nos ama tanto, 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 Ele dá de graça o maior tesouro celestial. 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 O maior tesouro que está no céu, a vida eterna. O maior tesouro que está no céu, a vida eterna. O maior tesouro que está no céu, a vida eterna. O maior tesouro que está no céu, a vida eterna. Em João 3,16, a Bíblia diz assim. 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 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. 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 Que deu o seu Filho unigênito. 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 Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama tanto que Ele quer levar. Deus nos ama tanto que Ele quer levar. Deus nos ama tanto que Ele quer levar. Deus nos ama tanto que Ele quer levar todos nós para junto dEle no céu. 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 Um lugar maravilhoso, um lugar de paz, 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 onde não há tristeza, não há choro, 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 não há separação, não há morte, não há separação, não há morte, não há separação, não há morte, não há separação, não há morte.
Assim como eu, você também é pecador, mesmo sendo criança. Isso mesmo, você é pecador. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram. Todos inclui as crianças também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecado é desobediência contra os mandamentos do Senhor. Você peca quando desobedece aos seus pais, quando fala mentiras, quando fala nomes feios e tantas outras coisas. Esses são apenas exemplos de coisas que você faz porque é pecador. E o pecado é muito sério. A Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver eternamente longe de Deus, num lugar de escuridão e sofrimento. Mas Deus, que nos ama tanto, Ele dá de graça o maior tesouro celestial, o maior tesouro que está no céu, a vida eterna. Em João 3:16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama tanto que Ele quer levar todos nós para junto dele no céu. Um lugar maravilhoso, um lugar de paz, onde não há tristeza, não há choro, não há separação, não há morte,